Bom, pessoal, na aula passada a gente terminou falando sobre o campo campo magnético, gerado por uma carga elétrica que se move. Então, a gente viu que se você tiver uma carga elétrica e ela estiver parada, né, com relação a um referencial qualquer, você vai ter a geração de campos elétricos ao redor dela. Se ela estiver se movimentando, ela vai gerar, além do campo elétrico, ela vai gerar um campo magnético, e é isso que a gente estava falando. No caso do campo elétrico gerado por uma carga. O primeiro a sugerir isso, né, que uma carga se mexendo daria origem a campos magnéticos, foi o Ampère. E ele foi um dos primeiros caras a deduzir, entre aspas, aquilo que a gente vai chamar aqui de lei de Biot-Savart, que é o que a gente vai começar falando agora. Apesar do nome, né, ter ficado por Biot-Savart, ele foi um dos primeiros caras a propor isso. Bom, na aula passada, a gente viu que o campo magnético gerado por uma carga tinha esta expressão. No caso, é uma constante, né, dividida por 4π, essa constante, né, permeabilidade do espaço, desculpa, não, então constante magnética. Então tem um termo de constante, como se fosse ali uma... Então, de maneira análoga a Coulomb, né, uma força de Coulomb que a gente tem quando você tem uma interação entre duas cargas elétricas, ou se você pegar a força de Coulomb e começar a falar do campo elétrico, quer dizer, uma perturbação ao redor do espaço de uma carga elétrica, né, que seria a força de Coulomb dividida pela a outra carga, né, no caso, carga 2. Bom, a gente já comentou isso na aula passada, mas você tem um análogo magnético. Quer dizer, se uma carga está se mexendo, você tem a geração de um campo vetorial, no caso, o campo magnético. Esse campo vai ter uma expressão que também é semelhante àquilo que a gente havia visto com relação ao elétrico, né? Você vai ter uma constante, lá aparece a permissividade, aqui aparece a permeabilidade. Tem um termo de R ao quadrado, né, de 1 sobre R ao quadrado. Como todas as forças com esses portadores, no caso, como nas forças eletromagnéticas e também a força gravitacional, né, em que você tem, no fundo, a entidade que vai levar a força, ou o campo, no caso aqui, que no caso do campo eletromagnético são fótons virtuais, e no caso da força gravitacional seria o graviton. Se você parte do princípio, né, que eles não têm massa, e essa é uma condição que a gente não vai entrar muito o porquê disso, mas imagine que a chance de imagine que tem uma carga, e essa carga vai interagir com a outra carga. Então, uma carga elétrica vai interagir com outra carga elétrica. Como é que ela interage? Uma carga elétrica vai enviar algum tipo de mensagem, entre aspas, através do espaço, e essa mensagem tem que chegar até outra carga, né? Essa mensagem, no caso, se você estiver interpretando os campos através das ideias da física de partícula, no caso, aquilo que vai estar sendo enviado é uma outra partícula, no caso a gente chama de fóton virtual. Mas imagine que tem então uma partícula aqui, ó, e outra partícula aqui, elas vão interagir de alguma maneira, no caso vai interagir através da troca de um fóton virtual. Quer dizer, você tem uma coisa carregada, outra coisa carregada, como é que essa coisa aqui carregada sabe que tem outra coisa carregada aqui do lado? Bom, elas vão trocar uma partícula virtual e, bom, essa carga aqui também não sabe que a outra está aqui. Então, na verdade, ela está emitindo partículas em todas as direções, né? Emitindo essas partículas de fótons virtuais. Eu vou falar só superficialmente aqui porque não faz sentido a gente se aprofundar nesse ponto. Mas a chance de você encontrar, então, um fóton virtual aqui, quer dizer, a chance de dessa carga aqui descobrir que essa outra está aqui do outro lado, quer dizer, para que uma carga positiva interaja com a outra, né? Esse fóton virtual tem que ser encontrado aqui nessa região do espaço próxima a essa carga. Quer dizer, esse cara aqui emite um monte de fótons para todo lado,
e você tem que descobrir a chance desse fóton ter sido emitido na direção desse aqui, quer dizer, ser detectado, entre aspas, por essa partícula. Bom, esse cara, a chance, né, quando você emite o fóton vai, no caso, ser para qualquer lado, né, aleatoriamente, ela vai emitindo isso aí para todos os cantos. A chance de você achar um fóton numa certa região do espaço, no caso, que seria a região onde essa outra carga aqui está, ela deve estar ligada a... Quer dizer, quanto mais... Imagina que eu emito um fóton, né? Então, se eu vou atrás desse fóton numa distânciazinha bem próxima aqui, ele pode estar em qualquer lugar dessa distânciazinha, qualquer, digamos, volumezinho dessa distânciazinha. Se eu for procurá-lo nessa outra região aqui, se essa distância é maior, o volume que ele pode ocupar, entre aspas, é maior. E no caso aqui é um D-volume, né, porque a partícula não tem tamanho, então seria como se fosse uma casca esférica, né? A gente poderia dizer que o volume daquilo que ele está emitindo, você quer encontrar qual a chance de encontrar um fóton num certo elementozinho aqui, que está ligado a essa casquinha de volume aqui. Então, a chance de encontrá-lo deve estar ligada ao volumezinho em que eu estou procurando, né? No caso, se eu procurar uma casca esférica, vai ser uma coisa desse tipo, né? O volume em si, como é que eu posso apagar isso aqui? Pronto. O volume em si é uma coisa desse tipo, né? 1/4πr ao quadrado, que é a área de uma esfera, né? Da superfície de uma esfera, vezes esse drzinho aqui, que vai me dar um certo devolume, como se fosse uma casca, o volume de uma camadinha de casca, como se fosse de uma cebola, né? Imagina que eu vou descascar uma cebola, eu tiro só aquela camadinha de cima, como se eu estivesse tirando uma pelezinha dela. Bom, mas de qualquer maneira, então a chance de encontrar um fóton numa certa região, ela deve cair com o volume. Quanto maior o volume, menor a chance de encontrá-lo num certo ponto, porque esse volume se torna maior. Então, eu teria que fazer a inversão do volume, né? Quer dizer, a chance de encontrá-lo é 1 sobre o volume. Como o volume de uma casca esférica é 1/4πr ao quadrado dr, que dr é o comprimentozinho da esfera, não, esfera não, dessa casca esférica, esse tamanhozinho daqui para cá, ó. Então, todas as forças que se propagam dessa maneira, quer dizer, cuja interação se dá através de elementos, de partículas que não têm massa, acabam tendo esse tipo de lei, quer dizer, uma lei que envolve 1 sobre r ao quadrado, né? E aparece de quebra aqui o 4π para a gente. Então, tanto na força elétrica como na força magnética, que no caso está falando de campo, né? Tanto no campo elétrico como no campo magnético, você tem esse termo de 1 sobre r ao quadrado, essencialmente porque ele está ligado à chance de você encontrar a partícula que é trocada entre duas cargas para dizer que aquela carga está no lugar que ela está. Quer dizer, a interação, do ponto de vista físico de partículas, se dá também através de outras partículas, e esse terminho aparece porque está ligado ao volume de uma casca esférica, né, que é onde você vai achar, no caso, essa partícula que foi trocada entre duas cargas. Aqui no caso eu fiz o caso estacionário, né? Seria no caso uma força elétrica ou o campo elétrico, mas o argumento é o mesmo para o campo magnético. Você tem esse termo de 1 sobre r ao quadrado aparecendo, está ligado essencialmente à área de uma esferazinha, onde você vai procurar a partícula que uma outra coisa emitiu. Só que ao contrário do campo elétrico, aqui a gente tem uns termos novos, né? No campo elétrico a gente teria só carga aparecendo aqui. Aqui não. Aqui aparece esse termo vetorial que é um pouco mais complicado, né? Quer dizer, dá para notar que a coisa parece vir do fato de você ter uma carga elétrica em movimento, quer dizer, os termos que aparecem aqui são muito parecidos, né? Você tem um termo, a intensidade desse campo gerado depende da carga, a intensidade do campo gerado depende de uma constante, a intensidade do campo gerado depende de 1 sobre r ao quadrado,
Mas tem algumas diferenças. Claro, se não tivesse diferença, a gente não estaria dando outro nome, né? No caso, o termo vetorial, que faz com que o campo elétrico, né, tenha uma certa perpendicularidade, né? Ele está perpendicular, no caso, à velocidade da coisa que o está gerando. Se for uma partícula em movimento, o campo magnético acaba tendo um sentido que é perpendicular ao sentido da velocidade daquela coisa que está se mexendo. Bom, mas o que a gente falou, e a gente até comentou na aula passada, é que a gente iria sair da carga e iríamos trabalhar com um conjunto de cargas. Então a gente vai parar de falar do campo gerado por uma carga só e vai falar do campo gerado por um conjunto de cargas, no caso uma corrente, né? Tem várias cargas se mexendo, cargas elétricas se mexendo. Você vai ter então um campo magnético gerado por uma corrente. Para isso, a gente vai pegar esse terminho que aparece aqui em cima do campo magnético, né, que é Q, velocidade, né, e vai reescrevê-lo. No caso aqui, eu posso reescrever, como já comentou algumas vezes, né, a velocidade eu poderia escrever essa velocidade como quanto ela anda, vamos chamar de quanto a carga anda de dl, pelo tempo que demora para andar essa coisa, né? E aí eu posso pegar sim, desculpe. Não precisa, não pode ser aqui. Então, eu posso pegar aquele dt e passar aqui para o outro lado. Estou fazendo uma pequena bagunça aqui matemática, mas nada que... Se não tiver nenhum matemático aqui perto, não vai achar ruim. Ninguém vai achar ruim. Passando aqui para o outro lado, eu fico com a expressão como desse tipo aqui, né? Q sobre dt. Quer dizer, a quantidade de carga que passa numa certa região do espaço pelo tempo. Isso aqui é a própria definição de corrente, né? Corrente é o quanto de carga passa nessa região do espaço, dividido pelo tempo, né? Por unidade de tempo. De maneira que a gente pode trocar esse QV por I, no caso dl, que vai ser um diferencialzinho, que é o quanto a carga anda nesse intervalo de tempo. Então, o campo magnético gerado, o D campo magnético gerado por uma corrente, né? Porque eu estou trabalhando aqui com poucas carguinhas e percorrendo elas estão percorrendo apenas um elementozinho do fio, então é uma pequena quantidade de carga passando por um fio, assim, ó. Então tem um fio todinho e eu estou observando só um pedacinho do fio, no caso o pedacinho rosa que está aqui marcado embaixo. Bom, o campo magnético gerado por esse elemento do fio, o D campo magnético, quer dizer, o diferencial dele, uma versão bem pequenininha desse campo magnético, é dado por essa expressão aqui. E essa expressão aqui a gente vai chamar da lei de Biot-Savart, certo? Note, então, que se eu tenho um fio como esse daqui, amarelo, ele vai produzir campo ao redor dele, e a gente vai falar já já como é que vai ter a estrutura, como é que é a estrutura desse campo, como é que ele está espacialmente distribuído. Mas se eu quiser encontrar, ou se eu me perguntar, né, esse elementozinho aqui rosa, esse pedacinho aqui do fio, qual o campo que ele causa um certo ponto aqui do espaço, no caso esse ponto P1. Bom, para responder essa pergunta, basta saber esta expressão aqui, quer dizer, eu preciso, para saber o campo num certo ponto do espaço, que um pedacinho de fio causa, um pedacinho infinitesimalmente pequeno, eu preciso saber apenas a distância, né, entre a distância, um vetor que vá da onde do elemento que você está trabalhando, do pedaço de fio, até o ponto em que você está se questionando, né, questionando qual o campo lá, certo? Qual a corrente que passa no fio, e essencialmente é isso, porque esse termo que aparece aqui embaixo, R quadrado, no fundo é o módulo desse vetor, né? Então, se eu souber a corrente que passa pelo fio e se eu souber o vetor que posiciona, quer dizer, um vetor que vai do elemento que eu estou querendo encontrar o campo, até o ponto onde eu estou querendo encontrar o campo, basta essas duas coisas, a distância e a corrente,
eu tenho que dizer qual é o tamanho do fio também, né? DL. Eu tenho que dizer qual seria o elemento, o tamanho desse elementozinho de fio que eu estou trabalhando. Com essas 2,5 informações, digamos assim, porque esse DL em geral é infinitesimamente pequeno, eu consigo dizer qual é a direção do campo. Note que o campo ele é perpendicular à corrente, ao elemento de corrente que eu estou, no caso, que eu estou trabalhando, né? Perpendicular aqui, no caso, a esse rosinha, né? Ou ao verde, né? Quer dizer, o campo magnético, a lei de Biot-Savart, ele tem uma estrutura que é muito semelhante ao campo elétrico, mas as considerações vetoriais são um pouquinho diferentes. Numa carga elétrica você vai ter aquela estrutura radial que vocês estão já acostumados. E já na parte magnética você vai ter uma coisa perpendicular. Vamos pegar um probleminha para a gente tentar colocar isso que a gente viu em prática. Deixa eu pular aqui porque está errado. Esse slide aqui está faltando um D, né? Isso aqui não é o campo magnético total de um elemento, DL, está faltando um Dzinho. Mas no próximo slide está correto. Essa expressão aqui está correta. Não? Então, o D campo gerado por um elementozinho de um fio, no caso aqui tem uma espira circular, ele é dado por esta expressão, a lei de Biot-Savart. Como é que eu faço, no caso, para encontrar num exemplozinho como esse daqui? Que eu tenho um fio circular, quer dizer, uma espira, e eu estou querendo encontrar especificamente qual o campo magnético total gerado por essa espira no centro dela. Especificamente no centro dela. Bom, aqui no caso eu vou ter que pegar um elementozinho qualquer. Aqui no caso, deixa eu dizer aqui para vocês como é que eu vou fazer isso aqui. Deixa eu pular aqui. Só um minutinho, pessoal. Tá aqui as annotations aqui não estão querendo aparecer. Ok. Bom, primeiramente, vamos pegar um elementozinho como esse aqui que está aqui no quadro. Então, não sei se vocês estão percebendo, eu vou marcar aqui de vermelho. Vou pegar minha espira e dividir, claro, se a expressão de Biot-Savart ela me dá o decampo, né, causado por um pedacinho, eu vou ter que primeiro definir um pedacinho. Peguei esse daí aí em cima, esse de pedacinho aqui em cima. Certo? Bom, primeiramente, note que o termo que aparece aqui, ó, aqui no Biot-Savart, DL, é um vetor unitário, não, unitário não, é um vetorzinho que aponta para cá. Eu vou fazer ele aqui do lado, mas ele deveria estar ali em cima onde eu marquei. Deixa eu desfazer isso aqui. Ups. Fazer aqui em cima. Pronto. Esse aqui seria um vetor, digamos, opa. Esse aqui seria o vetorzinho DL. Certo? Então, aqui eu tenho um elemento, um vetorzinho bem pequenininho que me dá, essencialmente, o pedacinho do fio que eu vou começar a trabalhar. Bom, preciso agora de outro vetor, como a gente falou. Um vetor que vá da onde eu estou trabalhando, né, do pedacinho que eu peguei para analisar do fio, no caso aqui é o que a gente está interessado, até o ponto onde eu quero medir o campo. Então, no caso, é um vetor que vai daqui, que está fazendo de outra cor. Vou fazer em verde. É um vetor que vai daqui até aqui embaixo. Ok? Bom, aqui para a parte de cima da lei de Biot-Savart, eu posso pegar esse terminho aqui, que é esse produto vetorial, e escrevê-lo da seguinte maneira. Eu poderia escrevê-lo como DL, né, o módulo de DL, módulo, módulo de R, seno de θ, certo? Módulo de DL é DL, eu vou deixar aqui DL.
Módulo de R chapéu, quer dizer, um vetor unitário que aponte nesse sentido do verde, aqui, que está aqui ele, ó, esse pretinho que já estava na figura, é um vetor unitário que aponta para baixo, né? O módulo de um vetor unitário é 1. Então a gente poderia só simplesmente substituir aqui 1. E qual o ângulo entre eles, né, para poder descobrir que é seno de θ? Bom, claramente o ângulo entre esses caras aqui é de 90 graus. Então o seno de θ é 1. Não é? Então esse termo que aparece aqui em cima, ó, DL produto vetorial R chapéu, a gente pode trocar por DL, que é o módulo do vetor DL, né, do produto vetorial, 1, que é o módulo do R chapéu, né, 1 de novo, que é seno de θ. Tá? Agora, claro, eu tenho que depois fazer o produto vetorial, né? Esse aqui é o módulo do produto vetorial, mas o produto vetorial me dá um vetor, então eu tenho que dizer qual é o sentido desse cara. Para encontrar o sentido desse cara, eu posso usar a regra da mão direita observando quem são os vetores envolvidos. O primeiro vetor é o DL, que é esse vermelho apontando da direita para a esquerda aqui, e o outro é o R chapéu, que é esse vetor pretinho que aponta para baixo. Né? Se você orientar os seus dedos dessa maneira, quer dizer, o dedo indicador para a esquerda e o dedo médio para baixo, você vai ver que seu polegar vai ficar para fora da tela, né? Que no caso é essa coordenada Z. Aqui. Isto é, o decampo magnético criado por essa partezinha rosa daqui do fio, que é o elemento de fio que a gente está pegando para trabalhar, ele aponta na direção Z. Outra maneira de ver isso seria você escrever esses caras vetorialmente, né? DL, ele deve ser um vetor que tem módulo DL e está na direção menos I chapéu, né, porque ele aponta no sentido aqui negativo, negativo de X, certo? Note que ele aponta para cá, né? Ó, da direita para a esquerda, entendeu? Né? Como se fosse negativo de X. O vetor R chapéu, ele é um vetor que aponta para baixo, né? Então ele é negativo de Y, ele é unitário, então não tem que me preocupar com o módulo dele. E aí você vai procurar, então, o produto vetorial disso. Né? O produto vetorial disso é produto vetorial desse com esse, né? Dá menos com menos aqui dá mais, né? DL e vetorial J. I vetorial J é K, chapéu, né? E aí, esse menos com menos dá mais, então o produto desse cara aqui, o produto vetorial, fica, então, DL, né? K, chapéu. Certo. Então, para passar desse terminho em preto aqui, né, dessa expressão, para esta, o que nós fizemos? Escrevemos o produto vetorial naquela forma que você conhece, de módulo de um, módulo do outro, seno de θ, e depois escreve o resto do vetor, né, a parte vetorial dele, que no caso aqui é K, chapéu, e pronto. Tá? Você fica com essa expressãozinha desse tipo aqui. Depois, bom, fiquei com a coisa desse tipo aqui, quer dizer, sei quem é o decampinho criado por esse elementozinho aqui em rosa. Obviamente, eu quero encontrar o campo gerado por um espira, então o campo dela inteira. Então eu tenho que, na verdade, trabalhar essa expressão aqui, quer dizer, integrá-la, né, para obter o campo da espira inteira. No caso, eu posso observar que o módulo do vetor que eu estou interessado em trabalhar é isso daqui, ó. Essa partezinha estou marcando aqui em verde, né? Isso aqui me dá a direção do vetor. Então, se eu quero saber o módulo desse vetor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isto daqui
e integrar ao longo de todos os DLs possíveis, quer dizer, integrar os DL de maneira que eu obtenha como resultado a espira inteira, círculo inteiro, né? Bom, a integral de DL saindo desse ponto e voltando para cá, DL é um comprimento, né? Vai me dar comprimento dessa espira, que no caso o comprimento da espira ou de um círculo qualquer, é 2πr, certo? Então, essa integral vai me dar como resultado 2πr. A integral de dl, fechando, né, do caminho, me dá 2πr. Então, fazendo assim, substituindo o valor da integral e carregando esse pedaço aqui, né, note que quando eu for integral, eu teria que integrar isso aqui tudo que está em verde, né? Mas isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, porque o raio é uma constante, não muda, então todas essas coisas saem da integral, ficam aqui, ó. E aí eu fico só com a integral de dl no percurso fechado inteiro, que é da esfera ali, e aí eu fico como resultado 2π vezes r. Né? Essa integral aqui, eu acho que vocês sabem fazer, né? Essa daqui é o mesmo que o integral de 0 a 2π, eu posso fazer integral, que no caso seria o integral de coordenadas polares, né? Então fica uma coisa desse tipo, né? Integral de r de 0 a 2π de dθ com θ variando, θ variando de 0 a 2π. Esse r vai para fora, né? E aí fica a integral de dθ variando de 2π até 0 a 2π, aí fica 2πr no final, quando você pegar o que foi para fora da integral. Isso aqui eu vou apagar porque esse igual não existe, tá? Fiz uma integral aqui. Então, fico com essa integralzinha aqui, fechada, igual a 2πr. Esse 2π cancela com esse 4π aqui, só sobra 2. E aí eu fico, então, que o campo, ou o módulo do campo, né, porque eu ignorei esse k aqui, tá? Depois eu vou botar ele de volta. O módulo do campo magnético no centro de uma espira é μ0, né, a constante magnética, I dividido por 2R. E é claro, se eu quiser saber o campo, no sentido vetorial da coisa, eu tenho que escrever na forma vetorial, que é só restituir aquilo que a gente havia deixado de lado há um tempinho, que é o K-chapéu. Então, o campo magnético no centro de uma espira, ele tem módulo μ0I sobre 2R e aponta, se a espira estiver orientada da maneira como está aqui no quadro, aponta no sentido de Z. Aqui o K-chapéu. Então, o campo magnético dessa espira deve ser uma coisa assim, ó. Eu estou fazendo ele maior do que o dB, porque, claro, cada pedacinho da espira contribui com um dBzinho aqui nesse sentido. Quando eu somar todos eles, eu tenho esse verde, e aí eu fico com o campo magnético da espira, no caso, apontando no sentido de Z. Aponta para cá, assim. No centro, né? No centro dela, ela aponta no sentido de Z. Algumas pessoas fizeram as perguntas já faz um tempinho, né? Tá. Na verdade, foi um comentáriozinho para uma pergunta que um outro aluno fez e outro aluno já respondeu. Alguma dúvida com relação ao campo magnético no centro de uma espira, pessoal, desse desenvolvimento aqui? Se não, talvez? Sem dúvida, para mim ficou claro. Certo. Mais alguém, pessoal? Algum comentáriozinho? Eu tenho uma pergunta que vai além Sim. do exemplo. Que seria, no caso, sentar no centro, deslocado para qualquer um dos lados. A gente vai fazer, né? Matemática dá um pouquinho mais de trabalho de fazer. Mas, por enquanto, a resposta que eu posso te dar é o seguinte. No caso, uma espira, ela vai se comportar como se fosse um ímã. A gente vai voltar para esse ponto depois, mas ela vai se comportar como se fosse um ímã. De maneira que as linhas... Opa,
De maneira que as linhas de campo, elas devem ser uma coisa mais ou menos assim, certo? Não sei se dá para esse desenho assim dá para entender, como se fosse o campo magnético gerado por um ímã, né? Ou pelo menos muito parecido com o campo magnético gerado por um ímã. Certo. E em relação ao módulo, iria variar quanto mais próximo das bordas, no caso, alguma coisa assim? Em relação a a aproximar aqui Isso. da coisa, sim, vai varia um pouquinho, né? Mas o comportamento é muito semelhante no caso, é uma questão de simetria, né? Deixa eu te mostrar, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho. Assim. Seria mais ou menos uma coisa assim. Não estou desenhando. E você tem um fator, não sei se dá para entender aqui, um desenhozinho. Deixa eu ver. Depois eu posso procurar aqui na internet e mostrar uma figura mais bonita aqui para. E a gente vai voltar aqui, é que eu não estou nessa apresentação com a figura aqui do campo magnético da espira. Mas é muito semelhante ao campo de um ímã, digamos assim. Certo? Com a variação, meio compensatória, né? Porque, por exemplo, digamos, se eu pegar um elementozinho aqui, e fosse me perguntar, bom, esse elemento em verde aqui, no caso não vou botar ele aqui, não, vou botar simétrico. Esse elemento em verde aqui, ele gera e esse rosa, ambos geram um campo aqui, né, nessa região, digamos, bem aqui nesse ponto. Note que você está mais próximo desse rosa, mas ao mesmo tempo você está um pouco não, você está bem distante do elementozinho verde que está marcado aí embaixo. Então você tem uma relação, digamos, de compensação. Apesar de você tá muito próximo desse fio, você está muito distante desse elemento, digamos assim, de um elemento oposto. De maneira que essas quantidades aqui, a intensidade desses caras, ela não varia. Você fica com a densidade de linhas praticamente constante ao longo da espira inteira. Você fica com a coisa assim. Deixa eu tentar mostrar aqui. Deixa eu só limpar aqui. Deixa eu botar aqui. Fiz uma busquinha aqui no Google, só para mostrar aqui para você. Acho que essa aqui dá para ficar bem claro aqui o que a gente estava vendo. Não sei se vai dar. Pronto. Você consegue perceber que a densidade de linhas é a mesma ao longo de toda a espira. Você só tem uma modificação aqui claro, muda o sentido do campo. Quando eu vou para frente da espira, eu vou para trás da espira. Mas ao longo aqui por exemplo, do centro dela, você não tem variação na densidade de linhas de campo. Quer dizer, você tem essencialmente o mesmo campo magnético. Porque o quanto, digamos assim, o quanto eu me afasto de um é compensado pelo quanto eu me aproximo da outra extremidade. E aí você não tem variação aqui nessas densidades de linha de campo. Não sei se eu te respondi. Fica igual o campo magnético ao longo da espira inteira. Deu para entender Respondeu. isso? Uhum. Certo? Tá. No caso, eu acredito que seja semelhante ao campo elétrico dentro de uma casca esférica, né? Está muito próximo de uma área e muito longe da outra, mas tem muito mais carga Exato, na outra pronto, área. essa é uma boa analogia. Tá. Então, deixa eu Certo. voltar aqui para onde a gente estava. Era isto aqui. Certo. Bom, então nós vimos o campo elétrico, o campo magnético no centro de uma espira. Mas, é claro, como ele perguntou aí, e se eu mudar, se eu for para outra posição?
Eu não vou responder para uma outra posição genérica. Eu vou responder essa pergunta apenas para outra posição ao longo do eixo Z. Então, quer dizer, eu não vou fazer a conta, por exemplo, bem aqui nesse ponto, ao longo do raio, que dá um pouco mais de trabalho, né? Quer dizer, como você vai fazer a sua explorar algum tipo de simetria para fazer a sua integração. Mas eu vou responder ao longo do eixo Z, porque a gente pode explorar a simetria do problema de maneira a resolver a integral de maneira muito fácil, certo? Então, note, antes a gente tinha feito o campo no centro do espira. Então, o campo magnético aqui no centro da espira. Agora eu vou fazer um problema mais genérico. É o campo de uma espira ao longo do eixo Z. Não está escrito aqui ao longo do eixo Z, mas é isso que a gente vai fazer agora. E qual é o procedimento? Bom, igualzinho. A gente vai precisar definir um elemento DL, né, que a gente vai trabalhar, e definir um R, que vai me dar essas duas coisas aqui, que vai me dar o R chapéu e o R ao quadrado. Certo? E eu estou dizendo que essa espira tem uma corrente percorrida por uma corrente I, qualquer. Tá? Deixa esse I em outro canto. E aí a gente vai fazer algo bom. Vamos lá. Peguei minha espira, orientei daquela mesma maneira, então ela está no plano XY. O centro dela coincide, né, com a origem. Tá? E perpendicular a ela está aqui o eixo Z. Certo? Então, no caso, eu preciso do vetor R, o vetor R assim, né? R sem ser escrever. O vetor R, ele é um vetor que vai dar, no caso aqui do elementozinho que eu estou trabalhando, até o ponto onde eu estou querendo saber qual é o valor do campo. Digamos que esse ponto aqui, quer dizer que a distância daqui para cá, seja Z. Deixa eu ajeitar esse Z aqui, porque Z está muito feio. Seja Z. Certo. Bom, então eu vou ter um vetorzinho que vai dar daqui para cá. Tenho que seria interessante escrevê-lo, né? Mas a gente pode explorar o problema de maneira a gente não ter que decompor, certo? A gente só tem que observar que, primeiro, o dB ele deve ser perpendicular ao R, né? ao R assim, porque a expressão a lei de Biot-Savart, ela diz que o campo magnético perpendicular tanto ao DL, né, quanto ao R chapéu, e o R e o R chapéu são isso daqui, né? Quer dizer, o R chapéu é, no fundo, um vetor unitário que aponta na direção de R. Então, como é que eu encontro o vetor unitário, né? Eu pego um vetor e divido pelo módulo dele. Quando eu divido um vetor pelo módulo dele, ele fica o módulo 1, né? Então, no fundo, ele vem nessa expressão aqui, quando eu pego esse cara e multiplico por esse, né? Passo para o outro lado multiplicando. Então, R chapéu. Certo? Bom, a gente vai explorar essas perpendicularidades, então, aqui, para tentar, novamente, né, poder fazer a integração e escrever os elementos de maneira relativamente fácil, ou um pouco mais fácil. Aqui no caso, vamos fazer a mesma coisa. R, vem para cá, R chapéu, vou escrever isso aqui, né, esse DLzinho aqui, por algum motivo não está querendo escrever, agora está escrevendo. Essa partezinha em verde, que eu estou trabalhando aqui, deixa eu apagar isso aqui. Quem é? DL, módulo de R, seno de θ de novo, né? Claro, sempre, produto vetorial. Então, o módulo DL eu vou chamar simplesmente DL, o módulo de R é 1, no caso, ângulo entre DL e R, né? O R é esse vetor daqui para cá, ó. E ele é perpendicular também ao DL, né? Que é um vetorzinho que é ao longo dessa faixazinha rosa, né? Então esse aqui fica 1 de novo.
Isto é, a gente pode pegar aquela expressão que está ali em cima, pegar só a parte de módulo, né? Então, pegar só o módulo aqui, a parte aqui em cima, esse DL, produto vetorial R chapéu, vira só novamente DL, né? Aqui está só o I que estava antes. Tá? Então, fica DL1 que multiplica 1, né? O módulo de R, seno de θ. Vai falar, vai ficar igual a anterior? Bom, não, né? Porque o R agora é diferente, né? Antes o nosso R era um vetor que vinha para cá, ele apontava para a origem. Agora ele aponta para cá, ele tem um módulo diferente, o tamanho dele é diferente. Quem é esse tamanho daqui para cá? Bom, acabei de apagar, mas esse tamanhozinho aqui, ó, tamanho ao longo de Z, a gente chamou de Z. Esse cara aqui, essa distância da origem até o elemento que eu estou trabalhando é justamente o raio da espira, de maneira que deixa eu mudar essa cor aqui. De maneira que o tamanho desse vetor que está aqui embaixo, esse preto, né, o R, ele é quem? Posso usar Pitágoras, né? Raiz, né, de R ao quadrado, Z ao quadrado. Como aqui embaixo entra o módulo dele ao quadrado, né, essa raizinha aqui some, e aí eu fico com a expressão para o módulo de dB como sendo 0 4π, I que multiplica dl, dividido agora não mais por R ao quadrado, mas por Z ao quadrado, R ao quadrado. Certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Bom, só que é claro, eu estou fazendo aqui só o módulo, do vetor dB, que aqui no caso, para esse elementozinho, é um cara que aponta para cá, né? Ó, perpendicular aqui ao vetor R. Né? Mas note que o vetor dB ele tem duas componentes. Ele tem uma componente y e tem uma componente z. Se eu pegasse, deixa eu limpar esse cara aqui. Se eu pegasse agora para analisar um elemento aqui de baixo, a espira, digamos, se eu pegasse esse elemento aqui, o que eu ia encontrar? Bom, o meu vetor R, ele seria um vetor assim, né? Seria um vetor para cá. Esse aqui eu vou chamar de um R', tá? Para não confundir com aquele outro vetor. Esse aqui é um vetor R' que vai dar, no caso do DL, agora que eu estou trabalhando esse novo, que é um rosa um pouco mais rosa, até o ponto onde eu estou trabalhando aqui. E o vetor, note que, obviamente, o dB que ele vai gerar não pode ser esse azul, né? Que eles são quase paralelos aqui, eles têm que ser, na verdade, perpendiculares. Então, o dB, ele deve ser uma coisa assim, ó. Para essa partezinha que eu estou pegando aqui embaixo. Tá? Ele deve apontar nesse outro sentido. Isto é, ele tem uma componente z que vai se somar à componente z desse vetor dB, desse elementozinho de cima, mas ele tem uma componente dB y, que é negativa e oposta, né? Um módulo, ela tem o mesmo módulo, mas é oposta ao outro, quer dizer, vai se cancelar, com essa outra componente aqui deste elemento. Quer dizer, quando eu pegar elementos simétricos e opostos, a componente z se soma, mas a componente y se cancela, vai dar zero. Todo mundo entendeu esse argumento aqui, pessoal? Entendido. Beleza. Então, se a componente zera, o que eu tenho que fazer? A componente... Pronto. Eu botei aqui a observação só para ficar claro, né, que as componentes que são perpendiculares ao eixo, aqui eu estava pegando um elemento ao longo do eixo y e ficava com a componente y aqui, dby, que cancelava com esse dby de cima.
Mas elementos dessa região aqui, ó, vão ter vetores que apontam mais ou menos para cá, mas no plano x, z, e esse outro elemento aqui vai ter para cá também no xz. Quer dizer, as x desses caras vão se cancelar e as z se somam da mesma maneira. Então, componentes que são perpendiculares ao eixo, como a dbx, a dby, vão dar zero. Sempre que eu pegar simétricos, vai dar zero. Os componentes perpendiculares. E as componentes paralelas ao eixo z vão ser somadas, né? Então, eu tenho que me preocupar apenas com a componente z. A componente z desse cara, quem é? Ela vai ser só o módulo desse vetor, né? do dB que eu estava calculando, seno de z, né? Seno porque a componente y, a componente perpendicular, x também dá isso, ela é cosseno, né? E a componente ao longo do eixo, que não está grudada nesse ângulo aqui, ela é a componente seno, né? Então, o dBz, o dBz aqui, ele é dB seno de θ. Sempre, às vezes eu estou copiando de um livro, e às vezes eu pego um livro que não está em português, eu tenho hábito, às vezes, hábito não, né? Cometo o erro de copiar e copiar da maneira que está no livro, e aqui no caso, sim é seno, tá, pessoal? Então, sempre que vocês virem sim com i, imagine que é sem com e. É um errozinho que eu acabo cometendo de vez em quando, peço perdão. Então, dBz, né, a componente, a única que sobra, que é a z, porque a x e as y se cancelam, ela é dB seno de θ. Todo mundo entendeu a questão aqui da componente seno, né? Quer dizer, estou fazendo a projeção do dB ao longo do eixo z. Até aqui tudo bem? Esse sinal de igual, por sinal. Se alguém perguntar, eu sigo em frente. Certo. Aí, olhando para a geometria aqui do problema, quem é seno de θ? Bom, seno de θ é cateto oposto ao θ sobre hipotenusa. A gente acabou de apagar, né? Mas essa hipotenusa... Opa. Alguém fez uma perguntinha aqui. Não fizeram, não. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Ver se ela escreve aqui sem pular. Não. Pronto. Essa componente, esse tamanho aqui, né? O tamanho do R, a gente já tinha feito, ele é z ao quadrado mais r ao quadrado. Só usar Pitágoras que você descobre quem é essa hipotenusa. E seno de θ, quem é? É cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, dB está aqui, ó. dB é isto. Seno de θ é cateto oposto, que é R, sobre hipotenusa. Então, eu posso reescrever esse termo que está aqui no denominador, né? Isso aqui é como se fosse 2, né? 2 meios. E esse cara aqui é 1 com 1 meio, né? Vai ficar, então, 3 meios z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Multiplica esses termos aqui em cima, fica IRDL. Note que a gente está, então, com o valor da componente z do dB. Quer dizer, desse D campinho criado por um elemento só. A gente nem integrou ainda. Para encontrar o campo todo da espira inteira, eu vou ter que integrar esse cara. Quer dizer, esse DL aqui vai ser integrado ao longo da espira inteira, né? Então, eu vou ter que fazer algo muito semelhante àquilo que a gente tinha feito na questão anterior, né? O BZ, quer dizer, o módulo do vetor total, que aponta aqui na direção Z, deixa eu limpar isso aqui, tá muito bagunçado. O BZ, ele é integral desses dos DBZzinhos, né? Boto aqui a integral, boto para fora da integral tudo aquilo que for constante, é praticamente todo mundo menos dl, né? E aí vai ficar a integral de r dθ de 0 a 2π, então vai dar 2πr. Então o campo
o módulo, no caso, do campo magnético ao longo do eixo Z, a uma distância Z do centro de uma espira, é dado por essa expressão aí. É claro que eu ainda tenho que orientá-la, né? Orientar esse vetor. Sim, dá para simplificar também algumas coisas, né, pessoal? Dá para... Eu poderia trocar, cancelar esse 2π com esse 4π, que dá 2, né? E multiplicar esses 2r aqui, dá r ao quadrado. Né? Então, o resultado todo, a gente poderia escrevê-lo assim, como está aqui no quadro. Esse aqui é o módulo do vetor. E quem é o vetor? Bom, a gente viu que ele aponta no eixo, ao longo do eixo Z, né, que é o que sobra, só sobra do eixo Z. Então, o vetor BZ, ele vai ser isso daqui, K-chapéu. Note que a gente fez, então, um problema que é como aquele problema anterior, só que mais generalizado. A gente viu, no problema anterior, a gente tinha calculado o campo aqui, ó. Agora a gente viu ao longo de uma linha que passa também por esse ponto. Então, se a gente pegasse a resposta que a gente encontrou agora, que é essa daqui, a gente tem que encontrar a resposta anterior a partir dessa, se a gente adaptar as condições, né? Quer dizer, se a gente fizer essa distância aqui, que é z, cair para zero, quer dizer, se esse ponto agora passar a coincidir com a origem, esse z foi igual a zero, eu tenho que encontrar aquela resposta que a gente tinha encontrado anteriormente, que era essa daqui, ó. E é o que a gente encontra, né? Se eu fizer z igual a zero aqui, eu fico só com r ao quadrado aqui. R ao quadrado elevado a 3 meios é r à terceira. E cancelaria com esse r à segunda, ficaria só um r embaixo. E aí, então, ficaria com a mesma... Aqui eu carreguei o 2π, né? Não cancelei. Mas se você cancelar esse 2π com esse 4π, fica 2. Então, vocês vão ver que quando você faz o z em d a zero, você encontra o mesmo resultado que a gente já havia encontrado anteriormente. Então, é uma maneira de você checar a sua resposta, né? Checar se está correto. Se isso daqui dá o que a gente já conhece anteriormente, quando você faz o z igual a zero, certo? Por enquanto, tudo bem? Por enquanto, sim. Ok. De maneira... quem é que está aqui? Então, quem é que tinha perguntado, né? Aquela Foi figura eu. tinha, no fundo, pois é, eu tinha posto aqui, eu achei que eu não tinha posto aqui nessa apresentação, eu achei que estava para as outras lá de aplicação, mas está aqui, ó. O campo ao redor de uma espira, o campo, né, de maneira geral, numa espira, tem essa cara aqui. Eu não lembrava que eu tinha posto isso, por isso que eu fiquei meia hora tentando fazer aquele desenho lá. Sem problema. Beleza. Sim. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Tudo. Eu queria perguntar, no exemplo anterior, quando o Z é muito maior que R. Então, a gente vai ter o quê? A gente ficaria com o quê? No Se a gente caso, uma fizer o dependência Z. do módulo de Z, né? Isso. Ficaria como esse cara aqui? Você ficaria com na verdade, como se fosse uma expressão meio que parecida com a expressão de um dipolo, né? Você ficaria com... Você poderia ignorar esse r ao quadrado aqui, porque ele é muito pequeno comparado com esse cara aqui. Na verdade, a maneira correta de fazer isso seria fazer o seguinte. Você escreve isso daqui como 1 e esse cara aqui como r ao quadrado sobre z ao quadrado, e você faz uma expansão, né? Mas sem fazer da maneira correta, vamos fazer da maneira errada. Não é errada, mas uma maneira que não dá o resultado que se espera. Eu ignoro esse cara, comparado a esse daqui, fico só com z ao quadrado. Esse z ao quadrado, quando for elevado, esse termo aqui some, eu fico com um termo de como fosse z ao cubo.
que é uma expressão típica também, se você for procurar, se você dá uma olhada lá no Google, se você for olhar o campo de polo, né, dá uma dependência desse tipo aí, uma dependência do tipo caindo com o cubo, né? Certo? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar em inglês, porque eu tenho certeza que deve aparecer. Se eu botar em português, eu não sei se aparece o que eu quero que apareça. Deixa eu ver se eu encontro um lugar. Só porque eu falei, não aparece. O campo elétrico de um dipolo, né? Ele tem essa dependência ao cubo aqui, então era de se esperar que um campo elétrico a uma certa distância, né? No caso aqui não é um dipolo elétrico, seria um dipolo magnético, né? Vai ter essa dependência também. Tudo bem? Era isso que você está perguntando? Tudo bem. É Na isso, verdade, né? eu também queria fazer o paralelo se, por exemplo, muito distante teria alguma, como é que eu posso dizer? Porque, tipo, essa corrente, ela tem a velocidade, né? Que até a gente tá na conta. Mas ela se Hum. assemelharia a uma partícula com essa velocidade, gerando esse campo? Não tem nada a ver, não, né? Não, assim, bom, o que você está querendo dizer, na verdade? Uma partícula em que sentido? É porque você tem que tomar cuidado, porque campo magnético, uma das leis de Maxwell, a gente vai ver já, na verdade, é que não existem monopolos magnéticos, né? Não existe uma carga magnética. Toda vez que você tem a geração de um campo magnético, você tem um dipolo, né? Você tem algo como se tivesse, digamos, um polo sul e um polo norte, entre aspas. Se não tem, ao contrário do fenômeno elétrico, em que você tem monopolos elétricos, quer dizer, tem uma carga positiva e uma carga negativa, no caso magnético você não tem monopolos magnéticos. E aí eu acho que tu está querendo fazer uma analogia ao campo magnético de uma carga, é isso que você está querendo fazer? É, é isso que eu tô tentando. Pois é, aí você vai ter um pequeno probleminha, né? Porque como é que é o campo magnético ao redor de uma carga? Eu não sei se eu estou com a figura aqui, mas o campo magnético ao redor de uma carga, ele vai ter uma cara, digamos assim, semelhante também a um, tem que ser como se fosse um ímã, né? Você tem sempre as gerações de linhas como se fosse um polo norte e sul. Você não tem, como é que eu posso dizer? Você não tem nascedouro de linhas de campo magnético sem ter o sumidouro necessariamente no mesmo lugar ou muito próximo. As linhas não se soltam, digamos assim, ela não é como a campo elétrico, ela sai se espalhando pelo espaço inteiro. Então as analogias ficam um pouco mais, digamos assim, complicadas com relação a você comparar, a não ser que você esteja comparando somente com uma carga, com o campo magnético gerado por uma carga elétrica em movimento, mas ainda assim é diferente porque você tem no caso da espira, você tem esses pontos aqui em que o enrolamento do campo aparece, né? Você fica vendo que exatamente que uma linha, que as linhas de campo não são abertas, elas se fecham. E no caso deixa eu ver aqui, deixa eu botar a figura, deixa eu ver se tem aqui alguma figura que dê para ajudar isso. É que na verdade não está nessa apresentação, está na anterior. Mas não sei se você lembra da anterior. Deixa eu ver se está aqui agora. Na aula 2, ver se tem alguma figura lá já pronta para campo gerado por uma carga. Não, eu não botei, na verdade, nenhuma figura para o campo gerado por uma carga. Mas a gente pode procurar aqui depois na internet, eu não quero me alongar muito nisso, porque senão a gente talvez não acabe coisando, Isso, mas pode deixar, pode deixa eu continuar. ver se eu encontro aqui, né?
Deixa eu ver se eu encontro aqui. Rapidinho. Deixa eu procurar aqui, deve ter. Deixa eu ver. Se alguém me fez o favor de fazer a figurinha. Que ela só enrola. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Maior aqui. Cadê aquela figurinha? No Google. Não tem? Tá aqui, ó. O campo magnético, ele vai ter uma cara mais ou menos assim, ó. Não sei se você consegue ver. Ó. Isso aqui é uma carga se mexendo. Ele vai ser assim. Ele também tem os enrolamentos dele aqui. Ele dá a volta ao redor da carga, como se fosse. Imagine que é como se fosse a seção de um fio, né? O campo ao redor de um fio é assim, ó. E aqui ó, você tem a sua carguinha, então é como se fosse dessa mesma maneira, enroladinha. Já a da espira é assim, e aí você vê que, na verdade, ele tem diversos enrolamentos, porque isso aqui está só como se fosse um plano, né? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer com só um plano, mas você tem um enrolamento aqui, porque é dessa parte do fio, você tem um outro aqui, ó. Ups. Um outro aqui, porque isso aqui é igualzinho, isso aqui é como se fosse uma seção reta das linhas de campo. Então, o campo de uma carga é como se fosse só uma dessas coisinhas, e o campo de uma espira é como se fosse o de várias cargas formando um círculo, entre aspas, aí você fica com essa estruturinha ao longo de todo o fio, de toda a espira. Não sei se ficou claro. Tá Tô entendendo, bem, tô entendendo. tá entendendo? Aí, quando você vai olhar de longe, isso daqui não dá a mesma coisa de uma carga só. Que era a sua É pergunta no verdade. início, Uhum. certo? Aqui é um pouquinho difícil de fazer esses desenhozinhos aqui tridimensionalmente, né? Porque isso daqui, você pode imaginar que isso daqui está no eixo vertical, mas a mesma coisa acontece no eixo horizontal aqui. Tá? Então, tem essa mesma cara, certo? Bom, agora, deixa eu ver onde é que eu estava. Deixa eu apagar isso aqui. Então, para acabar a nossa aulinha de hoje, gente, eu acabei me alongando um pouquinho mais nisso, vamos falar do campo de um fio, mas há uma... Porque para falar, a gente já falou do campo de um fio, não. A gente falou da força que age no fio quando este fio está submetido a um campo externo, mas a gente não falou ainda do campo de um fio usando a lei de Biot-Savart para calcular. Quer dizer, se por aqui passa uma corrente, por esse fio, esse elementozinho de fio, na verdade, não um fio, né? Não um fio infinito, tá? Mas um elementozinho como esse daqui, não um fio infinito, só um pedacinho do fio. Qual seria o campo gerado por esse pedaço em amarelo do fio num ponto P qualquer do espaço? Onde que a geometria é um pouco diferente de um fio infinito, né? No caso desse fio aqui, ó, se eu tivesse um fio infinito, bom, deixa eu só botar aqui o campo desse cara. O campo desse cara aqui, ele tem que ser perpendicular tanto ao vetor R, né? Como não vai dar para fazer, é o vetor saindo, né? Tanto o vetor R, como... vamos deixar para lá, já eu falo disso. Certo? Vamos seguir aqui, porque senão eu vou me alongar demais. Então, vamos tentar calcular num ponto P qualquer. Aqui, no caso, esse ponto P, ele vai ser posicionado de maneira tal que os limites do fio estão aqui em θ1 e θ2. Então, há um ponto P no espaço, tal que os limites do fio que eu estou trabalhando são definidos aqui por θ1 e θ2, né? Quer dizer, o fio se inicia aqui em x1 e termina aqui em x2, e a gente está interessado, então, em descobrir como é que é a cara do campo magnético gerado por esse pedaço de fio aqui. Certo? Bom, primeiramente, vetorialmente falando, olhando para cá, né, o vetor
o vetor dB, né? Vamos pegar aqui esse fio e vamos trabalhar só com esse pedacinho em rosa aqui dele, certo? Só esse pedacinho aqui. Bom, o campo gerado aqui em P por um cara aqui, ele é dl, né? dl é um vetor que faz isso aqui. dl, r, né? No caso aqui é r chapéu, mas r chapéu deve ser um vetor unitário que aponta para cá, então é assim. Então, se você colocar o seu indicador para cá, quer dizer, da esquerda para a direita, e o seu dedo médio fazendo esse ângulozinho aqui, né? Φ para cá, você vai ver que o seu polegar vai ficar para fora da tela. Isto é, o campo magnético aqui nesse ponto P, ele é para fora da tela. Esse pontozinho azul aqui que eu botei, ó, ele representa o campo magnético, quer dizer, um vetor que está saindo da tela. Até aí, ok, pessoal? Ok. Ok. Então a gente já sabe a orientação do vetor. Vamos tentar trabalhar agora só com o módulo dele, da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Vamos deixar para lá, por enquanto, a parte vetorial da coisa e vamos nos ater ao módulo, né? Olhando para cá de novo, isso aqui vai ficar dl, né? Módulo de dl, que é dl, módulo disso aqui que é 1, certo? Seno de φ, não é? Esse cara aqui, essa parte marcada em vermelho aqui, vai ficar dl 1, que é o módulo do vetor r, que é unitário, seno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles, da maneira que eu estou colocando aqui, vamos chamar o ângulo entre eles de φ. Esse φzinho está marcado. Então, seno de φ. Quem é dl? Vamos dar um nomezinho aqui para ele, já que os dl's estão ao longo do eixo x, né? Então a gente pode dizer que meu dl ele é um dx ao longo do eixo x, isto é, meu dl é dx e chapéu. E o módulo dele quem é? É dx. Né? Então aqui pra gente, onde tem dl, a gente vai simplesmente chamar de 1 dx. De maneira que, esquecendo a parte vetorial aqui por um momentinho, a minha expressão, essa dl produto vetorial r chapéu, vai virar dx, dx seno de φ. Certo? Ok, mas a gente comentou, né, que a gente define a posição do fio a partir do ponto P. A gente pode dizer, olha, ele começa aqui em x1 e x2, né? Quer dizer, a gente pode utilizar o ponto P para dizer onde começa e onde termina o fio. Quer dizer, começando aqui como se fosse num θ1 e terminando aqui num θ2. Né? Olhando a partir desse ponto P, eu estaria vendo o início do fio em θ1 e o final do fio em θ2. Isto é, seria mais interessante a gente sair dessa notação aqui de φ e ir para uma notação de θ. Quer dizer, olhando a partir desse ponto, qual é o ângulo desse elementozinho que eu estou trabalhando? Bom, como eu chamei esse aqui θ1 e esse aqui θ2, eu vou dizer que olhando a partir desse ponto, quer dizer, o ângulo formado entre essa vertical aqui e o elemento que eu estou trabalhando, que é essa partezinha rosa, eu vou chamar de θ. Quer dizer, eu posso trocar, vou poder trocar então, esse cara aqui, esse seno de θ, por alguma outra coisa. No caso, quem é? Note que esse ângulo aqui, ó, ele é o complementar desse ângulo aqui, né? Então, deixa eu ver como é que eu vou botar isso aqui. Acho que talvez claro, se eu botar assim. Vamos ver se dá certo. Ele é o complementar desse φ aqui, né? Quer dizer, esse ângulo aqui que eu fiz em azul, ele é quem? Ele é π menos φ, né?
Porque se eu somar π menos φ com φ, eu vou ter um ângulo de 180, né? Que é π, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Certo? Deixa eu vir para cá. Então, deixa eu ver se vai dar certo. Isso acho que não vai dar. Vai ficar ao contrário, né? Certo. Só que vocês sabem que, olhando para esse triângulo aqui agora, ó, vamos botar aqui A, PC, né? Esse triângulo APC. Esse triângulo APC é um triângulo retângulo, né? E esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, eles estão relacionados. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver como é que vai sair, como é que eu vou sair dessa brincadeira aqui e mostrar para vocês. No fundo, o que eu quero dizer é que quando esses dois ângulos aqui, vou mostrar para vocês com relação a θ. Será que vai dar certo? Isso. Acho que dá. Só um pessoal chorando para essas coisas que eu estou escrevendo aqui que não estão legais. Certo. Esse cara aqui, ó, ele é... Desculpa. Esse cara aqui não é π menos φ, porque daqui para cá é π, daqui para cá é φ, então esse cara aqui é π menos φ. Acho que ninguém vai discordar. Agora, olhando para APC, quem é esse cara? Não é π menos θ? Olhando para esse triângulo aqui, APC. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou guardar aqui. Π menos φ. Acho que todo mundo vai concordar comigo. Certo. Aí, olhando para esse triângulo aqui agora. APC. Quem é esse cara? Esse cara não é π não. Π sobre 2, né? Menos θ. Não sei se vocês entendem isso. Esse ângulo θ mais 90, que é π sobre 2, mais esse cara aqui, tem que dar 180, não é? Então, esse cara aqui, mais esse cara aqui, mais esse cara aqui tem que dar 180. Então, quem é que tem que ser esse cara para que, somado com este cara, dê π sobre 2, que é, com esse outro 90, vai me dar 180 para o total, né? Π sobre 2 menos θ. E aí eu tenho uma relação agora entre θ, que é π sobre 2 menos θ, é igual a... a gente já viu que eu quero complementar, né? Π menos φ. Então, qual é a relação entre π e... entre θ e φ? Passa esse cara aqui pro outro lado, né? Vai ficar... Não, esse cara aqui para cá, na verdade. Deixa eu ver. Esse aqui tá muito feio. Nem eu tô gostando dessa loucura que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Então, só para deixar claro, esse cara aqui é π sobre 2 menos θ, porque analisando esse triângulo aqui, que é retângulo, a soma dos ângulos tem que dar 180, então tem que ser π sobre 2 menos θ. E analisando anteriormente, a gente tinha visto que deixa eu fazer aqui em verde, que esse ângulo também é igual a π menos φ. Não é? Porque o ângulo total é 180, então π menos φ, esse ângulo mais esse daqui tem que dar π, né? Então, eu vou ter aqui π menos φ, onde que é o mesmo ângulo, é igual a π sobre 2 menos θ. Passa esse cara para cá, fica π sobre 2. Deixa esse φ aqui no outro lado.
Então, π sobre 2 menos φ é igual a menos θ. Posso trocar aqui o sinal, fica assim, né? Φ menos π sobre 2 é igual a θ. Então, eu estou encontrando uma relação entre θ e φ. No caso, eles diferem de π sobre 2, né? Entre eles. Vocês sabem que o ângulo, quando tem a diferença de π sobre 2, o seno de um é igual ao cosseno do outro, né? Você pode até escrever isso daqui, né? Você poderia pegar e calcular quem é o seno de A menos B aqui, né? Usando aquela expressão seno A cosseno B, no caso menos B cosseno A, né? Menos seno B cosseno A. E aí vocês encontram que o cosseno o seno, no caso, de um ângulo é igual ao cosseno do outro, né? Quer dizer, se os ângulos têm a diferença de 2π, você vai ter essa coisa, né? Ou você poderia também escrever, né, que vocês sabem que seno ao quadrado de um ângulo e dele mesmo, né? A letra está muito feia. Seno ao quadrado. Ups, está difícil aqui hoje. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A também. Isso aqui é igual a 1. Você pode também usar essa expressão aqui para encontrar que esses ângulos, esses caras, quando tem uma diferença de π sobre 2, né? O seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Com isso, a gente pode substituir esse seno de φ aqui por cosseno de θ. Quer dizer, eu saio dessa minha notação em φ e venho para uma notação em θ, que é o que eu estou interessado de trabalhar com θ. Certo? E aí eu fico com então, assim, para o meu dizer, agora eu estou escrevendo o meu campo magnético nesse ponto como em função de θ e não mais em função de φ, que é o que me interessa, certo? Sair dessa notação de φ e ir para essa notação com esse outro cara aqui que é θ. Bom, baseado nisso, quem é o meu x, né? Quem seria esse meu comprimento daqui para cá? Note que aqui em cima eu tenho um dx, né? Minha mesa está brigando comigo hoje. Pronto. Só um minutinho, pessoal. Está difícil aqui de escrever hoje. Pronto. Aqui eu tenho um dx, aqui eu tenho um θ. Quer dizer, seria interessante a gente poder trabalhar com apenas uma variável, né? Então a gente tem que tentar relacionar o dx com θ, θ com dx. Como a gente já teve todo esse trabalho para sair de φ para θ, e a gente pode escrever o tamanho do fio a partir de θ1 e θ2, os comprimentos dele, né? O comprimento do fio a partir desses dois ângulos, a gente vai tentar fazer a mesma coisa para a posição do elemento que eu estou trabalhando, né? Então vamos dizer que esse elementozinho aqui, que tem tamanho dx, ele está a uma distância x da minha origem. Esse tamanho daqui para cá é x. Como é que eu relaciono esse tamanho aqui com θ, no caso, né? Bom, se você olhar que isso daqui é θ, né? Que o ângulo θ é isso daqui, eu posso dizer que a tangente de θ quem é? Tangente de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Isto é, tangente de θ é cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é r. Então, passa esse cara multiplicando, fica x r tangente de θ. E isso vai permitir a gente também agora poder escrever o dx em função de θ. Porque quem é dx, né? Bom, eu posso escrever, se eu for escrever dx de θ,
Quem seria dx dθ? Né? Seria a derivada desse cara aqui com relação a θ. Né? Seria r, que é uma constante, derivada da tangente. Secante ao quadrado. Né? Isto é, dx é r secante ao quadrado de θ dθ. Então, com essa transformação aqui, que no fundo essa aqui não, no caso do x, né? Passo esse cara multiplicando, eu fico com o valor de x. Eu consigo fazer uma relação entre a variável x e θ, e obviamente, então, entre a variável d, entre o infinitesimal dx, né? E o dθ. Isto é, deixa eu ver se eu consigo passar esse cara. Pronto. X é r tangente de θ e dx, como a gente tinha feito anteriormente, é r secante ao quadrado de θ dθ. Passo dθ multiplicando para o outro lado. Quem é secante? Bom, aí se sabe todas as relações. No caso, a secante, né, vai ser o inverso do cosseno, né? Então vai ficar r ao quadrado sobre r, esse r aqui ao quadrado, sobre esse aqui ao quadrado, né? Quer dizer, quem é cosseno? Cosseno é Rzão, R grande, né? Deixa eu escrever aqui. Cosseno de θ é R, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é Rzinho. Então, quem é secante? O inverso disso. R sobre Rzão. Secante ao quadrado, então, vai ficar quadrado aqui, quadrado aqui. Isto é, dx é r que multiplica r ao quadrado, rzinho ao quadrado, rzão ao quadrado, de θ, né? Cancela esses caras aqui, né? O r que estava multiplicando antes da secante e o r ao quadrado que aparece com a secante, e você tem então uma expressão como essa daqui para o dx, r ao quadrado sobre r de θ. Assim, o nosso dB Professor, fica com... Oi? então, no caso, tomando esse R maiúsculo aí, sendo o lado, o cateto adjacente ao ângulo, a tangente ou o x não ficaria o Rzinho vezes a tangente, não? Rzinho? Porque no caso, tangente é cateto oposto sobre hipotenusa, né? A hipotenusa é o Rzinho. Não, não. Não é hipotenusa, não. É cateto oposto sobre Oh, cateto adjacente, verdade, né? verdade. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno, É né? o centro, né? Me confundi aqui por um Tá certo. momento. Tá bom. Por um momento até achei que eu tinha errado. Falei, será que é? Tá Desculpa bom. aí. Sim, então... Ok. Então, a gente pode substituir, então, esse dx que aparece aqui... Deixa eu limpar isso. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Suponho que todo mundo tenha entendido essa coisa. A gente pode substituir esse dx aqui por essa expressão, rzinho ao quadrado sobre rzão dθ. Então, onde tinha dx, vai ficar rzinho ao quadrado, rzão dθ, cosseno de θ. Já organizei esses caras aqui, quer dizer, cancelei esse rzinho com esse rzinho, e organizei de uma maneira que eu possa integrar isso daqui de maneira fácil, né? Porque deixei todo mundo depende de θ de um lado, quem não depende de θ do outro, e aí eu posso fazer a minha integração. No caso, a minha integração não é mais num círculo, né? Mas com relação a θ, a minha integração começa em θ1, que é a posição do início do fio, x1, termina em θ2, posição de x2. Então, a minha integral, o meu B, no campo magnético, o módulo dele vai ser uma integral de θ1 até θ2, põe todo mundo para fora que não depende da integral, e aí eu fico só com a integral de cosseno, e aí fica fácil de fazer a continha aí. Né? Fica seno θ2 menos seno θ1. Certo? E aí eu fico com essa expressão aí para o campo magnético, só para repetir a coisa. Aqui. Bom, e se você quiser saber
comparar com o resultado que a gente já tinha, né? Então, a gente encontrou um campo de um pedaço de fio, de um segmento de fio numa certa posição. Lá, acho que na primeira aula, na segunda, não sei, a gente encontrou o campo para um fio infinito, que era esse daqui. Então, como é que a gente faria para testar o nosso resultado? Bom, para testar o nosso resultado, a gente tem que transformar esse fio em uma coisa infinita, né? Então, você pode imaginar que esse θ1 agora, ele vai começar aqui, ó, como se fosse menos 90, né? Porque o fio se prolonga infinitamente, e vai até mais 90, né? Se prolongando infinitamente. Então, se você fizer o θ variar de menos 90 a mais 90, você vai ter como resultado a mesma expressão do fio, que é o que a gente... do fio infinito, que é o que a gente esperava encontrar. Então, a partir do segmento de fio, a gente pode testar nossa resposta, fazendo θ1 e θ2, né? θ1 sendo menos 90 e θ2 sendo mais 90. Quer dizer, fazer como se esse fio aqui começasse no infinito aqui, para isso que ele terminasse no infinito ali para a direita. E aí a gente recupera a expressão que a gente já tinha visto na aula passada, que era a expressão para o fio infinito. Então, comprova que o nosso resultado está correto. Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas. Bom, pessoal, a gente já passou aqui no nosso horáriozinho, na verdade, né? É 3 horas. Então, eu vou parando a aula por aqui e a gente se encontra na segunda-feira que vem para dar continuidade. No caso, a gente vai falar sobre o campo no centro de uma espira quadrada. No caso, é uma aplicação disso que a gente acabou de fazer, que está ligada ao campo de um segmento de fio, certo? E aí a gente se vê a aula que vem. Professor, na verdade, o horário é até 3h10. Não sei se... É porque, na verdade, eu começo a aula 3h10, então eu tenho que parar essa aqui, senão eu não Ah, não, consigo sim, mandar o sim, sim. link para a galera. Faltam uns 3 minutos para começar a outra aula, são 3h07 aqui no caso. Então eu tenho que fazer isso, senão o pessoal da outra aula fica com raiva porque eu estou começando a aula tarde. Tá certo, pessoal? Aí tá terminando com 3 minutos de prejuízo aqui, mas nada demais. Tá bom? Aí a gente se vê na segunda-feira que vem. Tá certo. Certo? Até mais, pessoal.